Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também, até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Nessa carta, irmãos, se vê a preocupação do apóstolo
com a conduta daqueles irmãos que iam bem. A obra ali estava florescida. Ali se vê que o apóstolo tinha feito um trabalho e o resultado do trabalho era muito bom. E havia aqueles santificados ali naquela igreja em Corinto e que invocavam o Senhor, e para ele era a sua alegria, porque ele, como um construtor sábio, ele sabia onde colocar as bases da construção, que era Cristo. Por isso ele se dirigiu a essa igreja, chamando de Igreja de Deus, que estava em Corinto, porque a Igreja de Deus é composta de todos os que serão salvos, chamada Igreja Universal. Todos aqueles que ficarem fiéis na fé e tombarem na fé serão salvos e comporão a grande Igreja Universal de Cristo. E ali tinha uma parte dessa igreja, a qual ele se referia, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Porque para nós fazermos parte da Igreja de Deus, é necessário que nós sejamos santificados. Quem não é santificado, ele ainda não integra a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é o corpo sacerdotal de Jesus. E quem não está santificado ainda não está integrando esse corpo na sua plenitude e na sua totalidade. Ainda é um membro doente, ainda é um membro enfermo, ainda é um membro que precisa de tratamento. Mas a santificação, irmãos, em Cristo Jesus, então nos faz parte integrante desse corpo. E aqui Paulo se reporta a isso. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Porque santo não é alguém que seja perfeito. Santo não é alguém que seja impecável. Santo é alguém que tem um comportamento de tal maneira espelhado em Jesus, que as suas obras mostram que ele nasceu outra vez. Que essa pessoa não é uma pessoa natural mais. Ela já se orienta pelo Espírito de Deus. Porque desde que o Espírito de Deus veio morar em nós, nós nem sequer somos de nós mesmos mais. Nós somos daquele que nos comprou. E à medida que o Espírito de Deus consegue encontrar espaços confortáveis em nós, e nós nos dedicamos nessa obra, nós vamos então nos tornando cada vez mais santificados, isso é, mais parecidos com Jesus. E isso que ele deseja de todos nós, porque diante de nós existe uma obviedade que ninguém pensa com muita profundidade. Nós caminhamos cada dia em direção à morte, cada dia que passa. Esse dia que você está aqui, esses minutos que você está aqui, que você assiste aqui longe, nunca mais serão visitados outra vez. Você nunca mais vai visitar um segundo que já passou. Passa para nunca mais voltar. Nós estamos numa grande marcha da vida. E quanto mais nós entendermos a nossa vocação, tanto melhor será o nosso caminhar. Ele fala que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Onde nós estivermos e invocarmos o nome do Senhor, seremos parte integrante do corpo dele pela nossa fé. E a nossa santificação, ele estará com os olhos sobre nós. E ele deseja então à igreja duas coisas maravilhosas: graça e paz. A graça é esse poder maravilhoso que o Espírito de Deus nos traz, transformando o nosso jeito de viver e nos dando capacidade de enfrentar o pecado e essa resiliência de encontrar dificuldades e não desistir. E a paz, que faz com que o ambiente seja pacífico. Quem tem paz aonde ele está, o ar é leve. Pessoas ralhentas, pessoas nervosas, pessoas truculentas, onde elas estão, o ambiente é desconfortável.
eles promovem divisão, eles promovem debates, promovem contendas. Mas uma pessoa pacífica, quando se conversa com uma pessoa pacífica, ao longo do diálogo, a gente vai desarmando, a conversa é agradável, o ar, a atmosfera fica leve. Por quê? Porque forças estranhas não estão trabalhando naquele ambiente. A comunhão não é com a treva, é com a luz. Graça e paz sejam multiplicadas a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Segui a paz, preserve a paz, viva a paz e siga-a. Assim nós teremos em volta de nós um ambiente mais calmo e mais agradável. Ele desejava isso aqui, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que nos deu paz com Deus. Sem Ele nós não teríamos paz com Deus. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele confessava o que ele via em Corinto. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus. Porque isso, irmãos, é uma coisa importante. Quem se aproxima de Deus, e só tem um jeito de aproximar de Deus, é por intermédio de Jesus. Quanto mais se aproxima dele, mais enriquecido nós seremos. E ele percebia esse enriquecimento nos coríntios pela palavra de Deus, e pelo conhecimento da vontade de Deus entre eles. Então tudo parecia bem, porque eles estavam enriquecidos na palavra e no conhecimento de Deus. E aqui adiante, ele fala uma coisa, irmãos, muito importante, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Vocês confirmaram o testemunho de Cristo de tal maneira que vocês vivem como Ele recomendou que vocês vivessem. E fala que de maneira que nenhum dom vos falta. Vocês percebem que a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons, no conhecimento, na palavra. Mas pasmem-se, não faltava dons, não faltava conhecimento da palavra, não faltava a palavra, porque ela estava ali fluindo entre eles. Contudo, o apóstolo tinha um senão, porque o nosso adversário, astuto e sagaz, ele consegue muito dissimuladamente colocar o seu veneno entre o povo, sem que o povo perceba. Ele põe um aqui, põe um ali, e vai passando o tempo, e aquele veneno vai se espalhando, contaminando como um vírus, que no contato ele se espalha. E assim o nosso adversário, ele promove certos males que se espalham pela boca, se espalham pelo convívio. No jeito das pessoas falar, ela propaga o vírus, propaga o mal. E o que era uma pessoa contaminada, passa a ser uma multidão contaminada. Nós tivemos uma pandemia aí que parou o mundo, e foi descoberto aí, pelo menos foi noticiado, não sei se é isso, que saiu de Wuhan, na China, de um laboratório. Se é de lá, se não é, eu não sei, mas pelo menos foi noticiado. Não sei de onde quer que tenha saído, o fato é que esse vírus propagou-se pelo planeta Terra. O vírus é tão pequeno que não se pode vê-lo. Como que ele pode propagar tão rápido, irmãos? Pelo contato, pelos ares. É impressionante como o vírus conseguiu propagar-se pelo planeta. Em 1918, fala-se em 50 milhões, 100 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola. Quase acabou com o mundo naquela época. Se espalhou rapidamente de ponta a ponta, daqui a pouco a morte virou um fato tão comum que já não virava notícia mais. 50 a 100 milhões de pessoas morreram, contaminado por um vírus. Esse vírus aí, hoje é conhecido, bem conhecido da ciência, mas tem uns vírus aí que o povo de Deus precisa de conhecer melhor. E tem que tomar um preventivo. Sabe que nessas crises aí, inventaram as vacinas
A pessoa toma vacina, o organismo dela prepara-se para... Sabe como é que funciona? Alguns tipos de vacina, não todos. Antigamente a vacina era o próprio vírus atenuado, injetava na pessoa, no animal, por exemplo. O animal reagia àquele vírus e combatia ele. Então ele ficava fraco demais, não conseguia fazer mais ataque. Mas já tinha a reação do organismo pronta. Eles pegavam esse mecanismo do animal, injetavam o vírus no corpo de um ser humano, o organismo prepara o ataque e ataca aquele vírus, mas já estava mesmo morrendo. Aí o vírus não consegue resistir. Mas quando vem um vírus verdadeiro, nosso organismo já preparou o esquema de defesa. Quando o vírus entra na corrente sanguínea, rapidamente o organismo ataca e destrói o vírus. Mas se não tivesse primeiro uma vacina, quando o vírus entrasse, ele não saberia como reagir, poderia ser derrotado. Assim, irmãos, nós temos uma vacina. A vacina é a palavra de Deus vivenciada, não apenas conhecida. Conhecer qual que é a estratégia do nosso adversário, porque aqui, irmãos, olha, ele continua falando de coisas boas, mas veja o que ele cita adiante. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando do grande encontro, aquele de grandes ajustes, quando todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. De um lado, os que caíram em pecado. Do outro lado, os que tombaram no campo da fé. Uns vão ser julgados e condenados. Outros estarão diante do Senhor para ser julgados segundo as obras, não para efeito de serem salvos ou não, porque se tombarem em Cristo, na fé já estarão salvos, mas serão julgados para ver que tipo de prêmio ou galardão vão receber. Será o dia da distribuição dos prêmios de Deus, para aqueles que foram dedicados e consagrados a Ele. E Paulo fala, eu queria que vocês fossem irrepreensíveis nesse dia. Quando chegar o dia que o Senhor juntar todos, vocês se apresentem perante Ele sereno. Eu estou aqui, Senhor, e sei que a minha mão está limpa, meu coração está puro. Eita dia que vai ser bom esse dia aí. Todo pranto vai cessar, toda tristeza vai acabar, e toda separação vai deixar de existir, porque nós nos reencontraremos lá no céu. Vamos nos despedindo aqui aos poucos. Quanto mais velho, mais adeus. Quanto mais longevo, mais despedida. As pessoas vão ficando velhas, vão ficando solitárias. É o amigo, é a amiga, é o primo, é o irmão. Daqui a pouco tem uma casa bem velhinho, onde estão seus amigos, seus parentes? Eu fiquei só. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar outra vez na casa do Pai. Vai ser o dia de maior felicidade da nossa história. O grande encontro, o grande dia. E é para isso que Jesus Cristo nos chamou e nos tornou participante dessa família celestial. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa comunhão, essa participação íntima nossa com Jesus. Nós somos chamados para isso. Contudo, irmãos, depois de fazer essa exposição, ele fala, eu rogo-vos. Ele não está dando ordem, vocês percebem? Eu peço a vocês, como alguém que ama vocês, eu peço com humildade. Por favor, preste atenção no que eu estou pedindo, é isso que ele está falando. Preste atenção, eu rogo vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo para vocês, que vocês todos digam uma mesma coisa. Eu estou preocupado, entrou um vírus na igreja de Corinto, e eu me assusto que ninguém percebeu, e o vírus contaminou vocês. E vocês estão doentes e não sabem que estão doentes. E eu estou longe e estou vendo vocês doentes. Eu vou ministrar um remédio daqui. Não dá tempo de eu chegar aí para ministrar o remédio agora.
Vou prescrever uma receita para vocês. Nós temos que estancar a proliferação desse vírus. Olha o que ele fala. E que não haja entre vós dissensões, debates, desencontros, desagravos. Sabe o que é isso? São grupos que começam a ficar antagônicos gradativamente sem perceberem. Começa um combater com a opinião do outro, um falar contrariamente ao que o outro falou, criando uma espécie de partido, como se o corpo fosse pedaços de membros. Nunca vi um corpo, um pé não pode sair 2 pés andando, você, eu sou corpo. É pé, assusta quem vê. Uma cabeça andando sozinha, uma cabeça não é corpo. O tronco, as mãos, um coração batendo sozinho, não é corpo, é coração. É precisamente isso que ele estava dizendo. Olha, está havendo divisão entre vocês. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Nós temos que estar unidos no sentimento e no nosso parecer também. Quem quiser fazer divisão entre nós, tem que ser rechaçado em nome do Senhor Jesus. Não aceitem, irmãos, não aceitem pessoas, nem palavras, nem ideias, nem sugestões, nem doutrina de pessoas que queiram fermentar entre nós divisão, nos fazer grupos separados. Nós não somos grupos, nós não somos uma coxa, o corpo. Quando Jesus foi crucificado, aquela túnica era única, de uma só costura, cobria seu corpo, uma túnica sem emenda, sem costura. Eu penso que, assim como a doutrina, aquela túnica cobria o seu corpo, escondia a nudez do corpo. Assim a doutrina é uma só, não tem emenda, não tem costura, não é uma coxa de retalhos, é uma palavra una. Velho e Novo Testamento se encontram em Cristo. Cristo é o ponto máximo de tudo. E se ele é o ponto máximo, olha o que acontecia aqui, irmãos. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Vocês começaram agora a discutir um com o outro, ter grupos. Mas por que aconteceu isso? Não foi pela política partidária, não foi por discussões de políticas locais. Não. Cada um de vocês começaram então a formar partidos. Uns gostam muito de Paulo e falaram, nós somos de Paulo. Outros gostaram muito de Apolo, falaram, eu sou de Apolos. Outros gostam de Pedro e outros de Jesus. O que vocês estão fazendo? Vocês ficaram loucos? Agora o corpo de Cristo está dividido, quer dizer então que você é de Paulo. Ele falava de si mesmo, quer dizer que vocês são de Paulo? Quer dizer que vocês são meus? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Vocês são de Pedro? Vocês estão loucos? Vocês são de Apolo? Vocês estão loucos? Agora o que me assusta aqui nessa leitura é que o inimigo achatou de tal maneira a escala de valores deles, foi achatada até o ponto de ela ser colocada no pó. Porque eles comparavam grupos que pertenciam a Paulo, outros pertenciam a Apolos, outros a Pedro e outros a Jesus. Como se Jesus fosse um líder na altura de Paulo, do tamanho de Pedro, da escala de Apolos. Comparou Jesus como se ele fosse um simples líder, um simples apóstolo. Vocês percebem como que o vírus cega as pessoas? Vocês percebem como é maligno o trabalho do inimigo e ele é tão sutil que a pessoa não percebe que foi apanhado? Eu já falei uma vez, irmãos, existe um vírus. Ele, entre outros modus operandi dele, mas ele tem uma cadeia. Ele tem que fazer um ciclo de reprodução. E ele termina a reprodução dele no gato. Por exemplo, no animal. Então esse vírus, ele às vezes é apanhado por um rato. O rato apanha o vírus corre para o cérebro do rato. Mas ele tem que fechar o ciclo dele num gato, num felino. Ali no rato ele não consegue. Ele tem que fazer com que, ele tem que pular para o gato.
Mas um vírus não tem como pular para o gato. Sabe o que ele faz? Ele entra no cérebro do rato, altera o comportamento cerebral do rato. E ele altera o sentido do rato. E o rato passa a gostar do cheiro do gato. Então, quando ele vê o cheiro do gato, ele é atraído para perto do gato. Porque esse vírus, esse protozoário, sei lá, ele modificou o sentido do rato. Então, quando ele vê um gato, ele é atraído de tal maneira que vai para aproximando do gato. Quando ele aproxima do gato, o gato come ele. E ele fecha o ciclo. Quem matou o rato? Não foi propriamente o gato. Foi o vírus que levou ele para a boca do gato. Vocês perceberam? Que a nossa adversário trabalha com esse tipo de estratégia aí, ó. Ele vem levando a gente para a boca do gato. E nós não vamos para a boca do gato, não. Nós vamos para a glória. Em nome de Jesus Cristo, põe atenção nessa pregação. Cuidado para o adversário não levar você para a boca do gato. É incrível que um vírus possa fazer isso. Mas é incrível que numa igreja de Cristo, homens e mulheres santificados se deixassem ir levar a ponto de formar partidos. E Paulo foi bem claro. Olha o que ele falou. Está Cristo dividido? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Paulo foi crucificado por vocês? Comparar Jesus com Paulo. A que ponto nós chegamos? Com isso, sabe o que acontece? A igreja é uma colcha de retalhos. Os dons vão diminuindo. A virtude vai abaixando. As obras vão deixando. E o que era glória é vergonha. E o que era igreja de Cristo vira igreja de homens. Mas em nome do Senhor Jesus, no nosso meio não haverá isso. Nosso meio, irmão, não haverá isso. Somos todos seguidores de Jesus, o grande Rei. Ele é líder, Ele é mestre, Ele é Senhor. E Ele fala, eu plantei. Apolo regou. Mas o que adianta eu plantar? O que adianta Apolo regar se não crescer? Quem dá crescimento é Deus. Glórias, portanto, a Ele. Não a mim, não a Apolo, não a Pedro. Isso, irmãos, é a estratégia do nosso adversário. Ele falou também, eu batizei até pouca gente, até dou graças a Deus que eu não batizei muita gente, mas ninguém falar que foi batizado em meu nome. Mas citou alguns que ele batizou aí. Aí ele vai falando, irmãos, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Com isso ele está afirmando que a sabedoria de palavras, ela torna vã a cruz de Cristo. Se eu quiser fazer algum tipo de exposição doutrinária, baseada na minha sabedoria, na exposição do meu conhecimento humano, eu anulo a cruz de Cristo. Porque a minha pregação tem que me levar a Cristo crucificado. Por que crucificado? Porque assim como Ele crucificou a sua carne por mim, eu crucificaria a minha carne por Ele. Por isso que está escrito, tome cada um de vós a tua cruz e siga-me. O cristão moderno hoje, tem muitos cristãos que não querem saber de crucificar a sua carne. Não aceita isso, não impõe limites na sua carne. A nossa glória é Cristo crucificado, que nos crucifica junto com Ele, a nossa natureza humana. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É claro, as pessoas que vivem um pecado e não têm fé, quando fala com eles para ter limites, para ter cuidado com o que fazem, eles não aceitam, nos chamam de loucos. Tem que viver o mundo, tem que viver os prazeres. Mas para nós que somos salvos, essa é a sabedoria de Deus. Porque as bebidas de alegria que esse mundo serve, elas alegram um pouco enquanto se bebe, mas no final ela vai amargar demais, vai amargar muito. E agora você bebe um pouco de amargo, mas vai ficar doce demais, vai ficar muito doce de beber, porque o final é bem melhor do que o começo, e o final vai ser a glória eterna junto do Senhor. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Ele estava perguntando, cadê o sábio? Não que não existissem sábios, cadê o sábio entre nós? Onde estão os sábios? Bom, estão indo. Havia aqueles epicureus, os estoicos, havia o grupo de sábios ali, mas não estão aqui conosco. Quando ele esteve lá entre os gregos, ele encontrou um grupo cheio de idolatria e cheio de superstições. Ele até falou, eu vejo vocês um tanto supersticiosos. Cadê o sábio? Mas, irmãos, quem conseguiu tocar em Deus por intermédio de Jesus não foram os grandes sábios. Claro que alguns sábios houve alguns sábios, mas é um número reduzidíssimo. Quem é que foi aqueles que encontraram a graça, a palavra, que tocaram no verbo, que tocaram na palavra, que foram transformados por Jesus? Não foram os grandes homens, irmãos, foram os pequenos. Não permita que isso aconteça. Não busque sabedoria humana no lugar do Evangelho da graça. Se contente com o Evangelho da graça para transformar seu caráter e fazer você ser um homem ou mulher santa. Isso é que é a proposta do Senhor. O Senhor não propôs formar sábios, não segundo o mundo. Não propôs, irmão. Ele perguntou, cadê o sábio? Cadê os entendidos? Cadê o inquiridor? Cadê o investigador? Cadê aquele que investiga tudo? Onde eles estão? Aqui no nosso meio não estão. Onde está o escriba? Aquele homem douto, que devia encontrar Jesus na Escritura e não achou. Que devia reconhecer Jesus e não reconheceu. Onde eles estão? Ele falou, Isaías falou, eu fui achado pelos que não me procuravam. Eu fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim. Porque pela simplicidade o Senhor falou, numa parábola, eu fiz uma festa, meus convidados não aceitaram o convite. Eles não são dignos da minha festa, agora também não vou deixá-los entrar mais. Aqui ele está falando, cadê o sábio? Não vou entrar mais. Sai pelo campo, sai pelos valados, procure entre as pessoas doentes, machucadas, ressecadas. Fala com elas que eu tenho uma festa. Fala que eles são meus convidados. E tem muito lugar. Quem aceitar, vai tomar parte da minha boda. Para ser amigo de Deus, nós temos que nos abaixar, quebrantar nosso coração e reconhecer a nossa inutilidade. Vejam pessoas que conseguiram tocar no Senhor. Até um grande homem, por sinal, que é uma exceção, que foi o centurião. Ele não chegou perto do Senhor mostrando autoridade, cobrando autoridade. Quando ele falou da autoridade dele, era simplesmente para reconhecer a superior autoridade de Jesus. Porque ele falou, eu sou um homem que tem autoridade, eu falo para o soldado, vai, ele vai, vem, ele vem. Como eu sei dessa minha autoridade sobre meus soldados, eu reconheço essa autoridade enorme que o Senhor tem sobre tudo. Igual eu mando no meu soldado, o Senhor manda em tudo. Manda a doença embora, porque a doença está debaixo da tua ordem. Não é isso, irmãos? Aquela moça que tocou ele, tocou na veste dele, na verdade, nem foi nele, foi na hora do vestido. E tocou e nem sequer se apresentou. Vocês se lembram? Nem se apresentou. Ele fez aquela pergunta de propósito, porque ele queria mostrar como que não são os grandes sábios, não são os eruditos, queridos, não são. É o povo simples, que aceita Jesus na simplicidade da graça. Alguém me tocou. Alguém falou, mas é claro que tocou. Uma multidão te aperta e aqui tem muita gente. Todo mundo te tocou aqui, a toda hora alguém te toca. Não, alguém me tocou diferente. Eu percebi, ele sabia quem era, mas ele forçou ela a falar. Eu percebi que saiu virtude de mim, porque quem tocou em mim, é isso que ele dizia, quem tocou em mim, tocou reconhecendo quem eu sou. E quem reconhece quem eu sou, o meu poder sai de mim para ele. A mulher tremendo falou, fui eu. Se você tocar num Senhor reconhecendo quem Ele é, a virtude sai dele e toca em você. A virtude sai dele e sara você. A virtude sai dele e tira esse medo de você. A virtude sai dele e tira essa dúvida que entrou no seu coração. Ó vírus maldito que toma sua mente, seja queimado e repreendido em nome de Jesus.
Tem um grupo, irmãos, cujo único propósito é fazer divisão na igreja. Eles não querem nada, eles só querem dividir a igreja. E há um espírito cujo propósito é manter esse povo unido debaixo da mesma fé e comunhão e amor. O amor é o fundamento da graça. Quem ama, cumpriu a lei. Não se divide, irmã, não se divide, irmão. Cuidado com os vírus que vêm pelas palavras, pelos vídeos, buscando criar divisão, separação, dúvidas, questionamentos. Aqui, irmãos, Paulo, onde está o sábio? Onde está o entendido? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conhecia o Deus pela sua sabedoria. Ou seja, ninguém conseguiu achar Deus porque tinha uma mente brilhante, porque era um investigador científico ou filosófico. Ninguém. Ele fala, alguns sábios encontraram Jesus? Sim. Tem alguns sábios que encontraram, mas não é porque eles são grandes sábios. Encontraram porque eles se humilharam diante do Senhor. Poucos dias mesmo eu vi um sul-coreano, eu acho, com um QI de 260, se é verdade o que falaram, e ele reconheceu Jesus. Alguns, mas são exceção. Geralmente os sábios, eles não precisam de ninguém. Eles são independentes. E nós somos totalmente dependentes de Jesus. Paulo falou, eu não consigo nem pensar sozinho mais. Eu preciso de Deus em tudo. É assim seja você e sejamos nós. Dependente de Deus. Em tudo. Em tudo que você fizer, põe o Senhor adiante. Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pregação é uma loucura. É uma loucura para o homem que só vive pela racionalidade. Como que pode uma palavra profetizada mudar um coração, sarar, soltar, expulsar um espírito de um corpo, de uma casa? Como pode uma palavra ministrada pelo Espírito de Deus mudar o destino de uma casa, de uma família? Sabe o que é, irmãos? É a loucura da pregação. O crente vive pela loucura da pregação. É loucura porque conflita com a racionalidade do mundo. Mas para nós não é loucura. Para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Porque os judeus, eles querem sinal. Eles não ficaram contentes com Jesus. Toda hora eles falam, faz um milagre para nós ver. Vocês lembram de ler isso aí? Faz um milagre para a gente ver. É muita petulância, né? Faz um milagre, hein? Herodes chamou Jesus, fez um espetáculo. Eu queria que Jesus ficasse fazendo mágica, como se fosse um prestidigitador diante dele. Jesus não, ele nem escutou a voz do Senhor. Nem a voz dele ouviu. Mas, no meio daquele povo sofrido, ele parou uma viúva com o filho no caixão, parou o caixão, falou, para o enterro. Levanta. Pegou o cego, o leproso, o paralítico, o endemoniado. Ele fazia as obras onde o coração não era cheio de soberba. A loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado, que escandaliza todo judeu até hoje. O máximo que eles conseguem acreditar é que Jesus foi um rabino, mas que seja filho de Deus, não. Porque ele morreu. E ai de nós se ele não tivesse morrido. E ai de nós se ele não tivesse ressuscitado, vencido a morte, tomado a chave do inferno e nos feito vencedores também. Ele falou, eu venci o mundo e vós vencereis também. Outorgou a nós o direito de vencer. Aqui no capítulo anterior estava escrito assim, ó, eu li aqui por acaso. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Em breve o dia se aproxima que o Senhor esmagará Satanás debaixo dos pés dessa igreja. Vamos adiante, queridos irmãos, porque aqui ele fala, irmãos, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Será que Deus é fraco? Essa é uma linguagem até bonita, né? Poética, porque há momentos que Deus se deixa mostrar fraco por amor, por amor. Há momentos que as pessoas conseguem modificar uma decisão de Deus por causa de amor. Um caso clássico é o ex-ladrão na cruz. É clássico.
O Senhor pode lembrar de mim quando chegar no seu reino, Senhor. Lembra-te de mim. Está muito ruim aqui, mas eu reconheço que o Senhor é rei. É isso que ele falou. Ainda hoje você vai estar comigo. Suas contas estão quitadas no meu sangue. É isso aí. E queridos, é uma coisa maravilhosa isso aqui, né? A fraqueza de Deus. Nós podemos explorar isso aqui. Como fazer isso acontecer? É só você abaixar a cabeça quando ele falar. É você bater a mão no peito e confessar seus erros. E não se justificar. É só você pedir perdão. Senhor, me perdoe. Eu estou todo errado. Eu não fiz nada certo, mas eu me arrependo de coração. É a fraqueza de Deus. Se rasgou o coração, Deus não suporta. Ele não consegue castigar mais, ele não consegue ficar bravo mais. É só você mostrar a sua humildade, Deus mostra, aspas, a sua fraqueza. Ele se abaixa também a nós. Porque por fraqueza Jesus foi morto na cruz, mas por poder ele ressuscitou. Assim, queridos, Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são. As fracas e as pequenas. Vejam vocês, ele pegou quem? Cobrador de impostos, pescadores. Esse grupo aí que não tinha valor nenhum na sociedade, foi o grupo que ele escolheu para ser o exército especial dele. Pegou as coisas que não são, as coisas desprezíveis, aqui ó, e as que não são para aniquilar as que são. Pegou homens e mulheres simples, sem nenhuma importância social, mas esses tais ele fez príncipes, derramou sobre eles o Espírito, deu a eles tanta autoridade que nem ele mesmo, Jesus, fez isso aqui. Quando vocês viram, irmãos, um pescador passar no lugar e a sombra dele projetada nas camilhas no chão, ao longo do seu trajeto, à medida que a sombra de Pedro era projetada nas camilhas, eles iam pondo os doentes ali, e a sombra projetada nos doentes imediatamente curava o enfermo. Ele pegou as coisas pequenas para fazer as coisas grandes, pegou o que não é para ser, a desprezível, porque ele não precisa de ajuda para trabalhar. Ele precisa de um coração preparado para operar. Ele não precisa de apoio humano, ele precisa, sabe de quê? De coração dedicado a ele, quebrantado. Sombra de um pescador, lenço de um ex-perseguidor da igreja. Paulo estava no lugar, eles pegaram o lenço dele. Espírito imundo. Está aqui o lenço do apóstolo, sai dele em nome do Senhor Jesus, porque esse lenço aqui é do apóstolo. Os demônios iam embora. O demônio tinha medo de lenço? Claro que não, mas sabia, o dono do lenço está logo ali atrás, antes da encrenca piorar, deixou embora. As coisas que não são para ele são, e as que são para ele não são. Os sábios desse mundo que se acham tão importantes para Deus, eles não têm significado nenhum. E você, com toda a sua simplicidade, está cheia de significado para Deus, significado. A sua oração, feita com todos os erros de português seu, toca a glória eterna. Tem discurso aí bonito, irmão, até inteligência artificial faz oração hoje, impecável. Eu vi esses de inteligência artificial fazer oração, precisa, cheia de palavras rebuscadas, não toca nem sequer na periferia do céu. Isso não é oração, isso é inteligência artificial. Oração que nasce do fundo do peito, quando você rasga o seu coração, fala: Senhor, eu me arrependo. Deus fala: eu vou te perdoar hoje. Eu quero a tua ajuda. O Senhor fala: eu quero te ajudar. Eu te amo, Senhor Deus. O Senhor fala: eu também te amo. É uma relação de sentimentos, não é de grandes mentes. Guarda isso. Deus não está procurando grandes sábios, nem filósofos, nem cientistas. Está procurando aqui na terra, como alguém que procura com a lanterna acesa, quem possa aceitar a sua palavra, e ele possa chamá-lo e chamá-la de amigo, de amiga. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.